Olá pessoal, meu nome é Bruna Costa, sou advogada atuante na área de família e sucessões e hoje nós vamos tratar sobre dois regimes de bens. Nós vamos entender e diferenciar o regime da separação convencional de bens e o regime da separação legal de bens. Se você tem interesse de saber mais sobre o tema, fique comigo no vídeo até o final. Começando pelo regime da separação convencional de bens disposta no artigo 1687 e 1688 do Código Civil, importa ressaltar é necessária a prévia elaboração do pacto antinupcial, ou o que nós chamamos de contrato de união estável, por meio do qual o casal irá convencionar que seus bens, tanto presentes quanto futuros, serão incomunicáveis. Assim, não há que se falar em eventual partilha de bens quando do divórcio ou da dissolução da união estável. Por outro lado, em caso de falecimento, o cônjuge ou companheiro sobrevivente tornar-se-á herdeiro e terá direito a uma parte dos bens deixados pelo falecido ou até mesmo em sua totalidade, caso não haja descendentes nem ascendentes. Por sua vez, no regime da separação obrigatória ou legal de bens, que é aquela imposta por lei, está disposta no artigo 1641 do nosso Código Civil. Nesse regime, a depender de certas circunstâncias, as partes não podem convencionar sobre o regime e, portanto, devem aderir ao regime da separação obrigatória de bens. Quando um dos cônjuges ou companheiro tiver mais que 70 anos de idade, quando um dos cônjuges tiver menos de 18 anos, quando se tratar ainda de casamento ou união estável entre pessoas que ainda não partilharam patrimônio de anterior divórcio ou dissolução de união estável, no caso de falecimento de cônjuge ou companheiro, no qual ainda não tenham as partes definida a questão da herança. A partir deste regime, o STF editou a súmula 377, que prevê que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Ou seja, os bens adquiridos durante a sociedade conjugal devem ser partilhados entre o casal em caso de eventual divórcio ou dissolução de união estável. Por outro lado, aqueles bens adquiridos anterior ao casamento pertencem exclusivamente àquele que o adquiriu, semelhante ao regime da comunhão parcial de bens. Vale ressaltar que uma parcela da jurisprudência e doutrina entende que deve ser comprovado o esforço comum na aquisição dos bens para que seja concedida a partilha. Contudo, a decisão final depende do entendimento do tribunal no caso específico. Em caso de falecimento, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, em geral, não é considerado herdeiro se houver descendente do falecido, conforme o artigo 1829 do Código Civil. Contudo, ressalto mais uma vez que dependerá do entendimento do órgão julgador a respeito da necessidade ou não de comprovação do esforço comum na aquisição dos bens. Vale ressaltar que as pessoas que enquadrarem nos requisitos previstos para o regime da separação obrigatória podem celebrar previamente pacto antinupcial ou contrato de união estável que afaste expressamente a aplicação dessa súmula e com isso serão observadas as regras da separação obrigatória com total e absoluta incomunicabilidade dos bens, inclusive na hipótese de falecimento. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe com um amigo. Até a próxima. Tchau, tchau!